Olá, vamos resolver mais um problema envolvendo o teorema dos resíduos, mais especificamente esse problema. Calcular o valor da integral da função que é a raiz de x dividido por x² mais 1, isso integrado de 0 até infinito. Pois bem, para usar então o teorema dos resíduos, nós vamos escrever uma integral complexa, né, um caminho fechado no plano complexo, onde ao longo de algum caminho aí nós vamos identificar essa integral aqui, a integral que a gente conhece, quer dizer, a mesma ideia como já foi feita em outros problemas. A novidade desse problema, e que traz uma relativa complicação em relação a outros casos, é a presença da raiz. Não é exatamente essa raiz de x aqui, porque isso aqui está bem definido, veja, nessa integral ela vai de 0 até infinito, ok. Mas, quando nós formos escrever uma integral complexa aqui, então nós vamos ter uma integral num caminho fechado da função raiz de z sobre z2 mais 1. Essa vai ser a integral que a gente vai tentar trabalhar com ela. Ora, e a função, quando a gente vai ter a função raiz de z, né, z é a variável complexa definida ao longo de todo o plano complexo, como já vimos durante a teoria, né, a função raiz de z, a função raiz quadrada, ela tem valores na tal superfície de Riemann, né? Então, ela é uma função, como a gente diz, uma função, ela é bivalente, né? É um exemplo de uma função multivalente, mais especificamente bivalente, né? E ela tem a forma de descrever isso dentro da teoria das variáveis complexas através da superfície de Riemann. Então, ela tem valor, né, os valores da raiz de z são uma superfície que a gente ilustra dessa forma aqui. E que a gente constrói ela fazendo o quê? Vamos recordar, o que nós fazemos? Nós pegamos duas cópias do plano complexo e fazemos um corte a partir da origem. Então escolhemos uma direção e tipicamente, por motivos que já explicamos, a gente toma ou o eixo real positivo ou o eixo real negativo, né, e fazemos uma colagem através de duas cópias desses planos complexos onde a gente cortou ao longo de uma dessas direções, né? E a gente cola essas duas cópias, uma cópia de uma região com a outra e depois volta, né? Bom, uma forma que eu acho boa para descrever isso, né? Bom, aqui está. Esses aqui são os valores. Aqui a gente fez a técnica que a gente discutiu nos vídeos de fazer o chamado espaço, o retrato de fase, né, da função, retrato de fase aqui, usando o quê? No argumento da função, a gente associava o argumento da função uma cor dentro dessa escala aqui, né? Então, que vai de 0, né, aqui em torno de 90, 180, 270 e 360 graus, né? Então ela aqui volta, né? Então, de acordo com o valor do argumento, né, eu vou associar aqui uma cor. Então, veja, se a gente tem aqui o valor da raiz, né, quer dizer, para a gente construir isso, e aqui ela tendo valores no plano complexo. Por exemplo, nessa construção aqui, com esse corte aqui ao longo do eixo imaginário negativo. Então, veja, que para a construção da superfície de Riemann, então a gente corta, tá, o plano através do eixo imaginário negativo, e veja, ó, a gente vai seguindo aqui para dar uma continuidade ao problema, né, a gente segue a questão aqui do argumento, a cor dele. Então veja, eu partindo daqui, o argumento aqui, né, o ângulo aqui, o meu argumento 0, eu vou andando, veja, quando eu estou chegando aqui eu tenho o corte, essa região aqui, esse aqui, eu colo com aqui, né? Então veja, para dar essa continuidade, depois eu venho, dou mais uma volta, quando eu chego aqui, eu encontro o corte, essa região aqui é colada com essa, né? E aí volto, olha, depois de duas voltas eu volto onde a gente estava. Veja que essa é a ideia da construção, daqui a gente fez a colagem, olha, de uma região essa com essa aqui, né? Depois dá uma volta inteira, veja, encontro essa com essa região aqui, né? E depois eu volto, né, aonde eu iniciei. Bom, esse é um jeito de construir, mas eu podia ter construído também fazendo o corte ao longo da região do eixo real positivo. Então, vejam que depois de uma volta inteira, veja, eu vou seguindo. Quando eu chego aqui, eu pego agora, vou para outra cópia do plano, seguindo por aqui, e aí eu volto, né, onde eu estava. Então, vejam, segue o caminho de acordo com essa escala aqui de cores, né, com esse espectro aqui, né, você veja que você tem a continuidade, tá, é a mesma coisa de um jeito ou de outro, depende aí que a escolha, como eu faço, né, para fazer essa colagem aqui, né, o corte e a colagem. Pois bem, então, eu tenho essas duas possibilidades. Então, o meu caminho, quando eu vou pegar, ao contrário em outras regiões, né, quando a gente estava em outros exemplos, agora aqui,
para na hora de construir o meu caminho, eu tenho que levar em conta que eu não posso, eu vou escolher, né, por exemplo, um ramo, pegar esse ou esse, né, então eu tenho que lembrar que eu não posso cruzar essa região onde eu fiz o corte, tá? Eu não posso, porque aí quando eu vou e venho para cá, eu vou para outra, para minha outro ramo, né? Então, para eu ficar aqui em cada uma dessas regiões, eu não posso cruzar essa linha de corte aqui, né? Então, bom, a nossa construção tem que preservar isso. O caminho que a gente vai fechar, o nosso caminho fechado tem que preservar isso, né? E a gente tem várias possibilidades de fazer isso, né? Então, por exemplo, vamos escolher essa aqui, ó, tá? Esse ramo aqui, ó. Tá, veja, isso aqui é o ramo da raiz de z, tá? Não é da função. A função ela vai mudar um pouco o valor, mas veja, isso aqui é mais para ilustrar, né? Mostrar que eu preciso ter essa linha de corte e como preservar isso. Então, veja, isso que eu tô, em cima disso que eu estou fazendo essa ilustração. Veja, isso aqui não é com a função raiz de z sobre z2 mais 1. Tá? É só envolvendo a raiz de z. Tá? Então veja, uma forma de eu pegar um caminho fechado, e como eu tenho, olha, a integral de 0 até infinito dessa raiz de x aqui, vejam, isso aqui é a integral de um epsilon até um r, quando o epsilon for para 0 e o r for para infinito. Tá? Então a integral real que eu vou ver aqui é uma integral de epsilon até r. Então veja aqui, uma integral de epsilon até r, e essa aqui que eu tenho falando, não, é essa que eu vou associar, né, relacionar com a integral que eu estou procurando. Ok. E um jeito de fazer um caminho fechado, então, veja, aqui uma circunferência, uma semicircunferência, né, de raio R. Eu não posso cruzar a linha de corte aqui, então eu chego aqui o argumento, tá, da minha função aqui é do meu ponto z é π, né? Então eu ando aqui por cima, né? Veja, nesse caso aqui, como que é a contagem o argumento do meu z, né? Ele vai de menos π a π. Ó, essa aqui é de menos π a π. Então, aqui o argumento é π, então eu ando ao longo dessa reta aqui, mas com um ângulo θ igual a π. É só uma questão aqui de desviar, porque às vezes você precisa ou não desviar aqui do zero. Nesse caso aqui, como é a raiz de z está definida, né, em zero. Poderia ter casos como, por exemplo, o logaritmo que não está. Mas para não complicar muito, em particular para ficar igual ao problema, que não muito diferente da análise do problema, numa segunda possibilidade, eu vou pegar aqui uma semicircunferência, então aqui eu dou uma desviadinha da origem, mas depois que eu tomar epsilon igual a zero, esse problema não vai existir, né, quer dizer, e aqui depois eu volto, né, de epsilon até r. Então esse é um caminho aqui. Mas uma outra possibilidade é continuar, né, nessa semicircunferência e dar uma volta completa em torno da origem, como está descrito nessa segunda figura aqui, ó, tá? E aí depois eu volto agora. Tá? Eu ando agora de menos, aqui o x é menos epsilon, né? Até o menos r, quer dizer, a parte real aqui, né? Tá? Então, indo aqui na parte real do número complexo de menos epsilon até r, então, ao longo daqui, e aqui, veja, aqui o argumento do meu z aqui é menos π, aqui por cima é π, aqui por baixo é menos π. Então, eu venho até aqui e depois eu volto e fecho de novo o meu caminho. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Tá? Vejam que nessa primeira possibilidade, né, então na hora de calcular a integral no caminho fechado, a gente já sabe o que vai fazer. É a soma dos resíduos que estão dentro do meu caminho. Ora, nesse primeiro caso eu tenho só um ponto singular aqui. Tá? E aqui, que a gente sabe, então vai ficar um z2 mais 1, né, minha integral aqui, ó. Essa integral a gente vai trocar isso para a integral de raiz de z sobre z2 mais 1. Então, quando o denominador é 0, z2 mais 1 igual a 0, então z é mais ou menos i. Então, estão aqui meus pontos singulares. Então, aqui ó, eu tenho só um ponto singular dentro desse caminho fechado. Aqui eu tenho 2. Então, aqui eu vou ter que levar em conta o resíduo nesse ponto. E aqui eu tenho que levar em conta o resíduo nesses 2 pontos. Né? Pois bem, veja, essa aqui agora é a outra possibilidade. Ó, vamos voltar aqui. Ó. Veja, agora vamos olhar essas outras possibilidades. Bom, essas outras possibilidades, eu tenho essas aqui, ó, integral de epsilon até r. Aqui, o meu ângulo vai de 0 a 2π, né, o valor do argumento. Né, eu vou contar o argumento de z de 0 até 2π. Então, a integral também vou fazer de epsilon até r. Vou fazer aqui a minha volta, tá? E, só que aqui, ó, como eu falei, aqui o argumento é 0. E a outra possibilidade é dar essa volta aqui, ó, quando eu venho. Chegar aqui, só que continuar. Veja que aqui não tem problema nenhum. Eu posso atravessar isso sem problema. Vejam, aqui não tem, a linha de corte está aqui. Tá? Então eu continuo, fecho aqui. Aí quando eu vou chegar na linha de corte e atravessar aqui para fechar o meu caminho, eu não posso, por causa da linha de corte. Tá? Então agora eu tenho que contornar ela. Então venho para cá, faço uma pequena circunferência, circundo aqui a minha origem com essa circunferência aqui
de raio epsilonzinho, tá? E aqui, com esse caminho por aqui, aqui o argumento de z é 2π. Então aqui por cima é 0, aqui por baixo é 2π, tá? E, bom, a gente tem que levar isso em conta na hora de parametrizar o caminho para escrever as integrais, né? E a gente vai fazer isso e, como no caso anterior, aqui eu tenho só um ponto singular aqui eu tenho 2. Então aqui eu tenho que levar em conta o resíduo aqui e aqui eu tenho que levar em conta o resíduo nesses 2 pontos. Pois bem, então vamos fazer cada um desses casos. Vamos começar então com aquele primeiro aqui, ó. Tá? Então nesse primeiro, ó, vamos considerar essa integral no caminho fechado, raiz de z sobre z2 mais 1. Então eu estou escrevendo ela, integral de epsilon até r, está aqui ela, depois integral no caminho fechado c com raio r, aqui é rzão, está aqui, depois essa integral daqui até aqui, e depois essa no c de epsilon. Vejam, como que eu estou parametrizando o caminho? Olha, aqui, tá? Aqui eu tenho o x, o valor de z aqui, z é um r exponencial de i vezes θ, só que θ é zero. Então, ó, r exponencial de i zero. Onde está o z2? Olha, r exponencial de i vezes zero, é zero, né? E a mesma coisa aqui. Tá? Essa outra integral aqui, ao longo de c de r e c de epsilon, vamos deixar aqui, depois nós vamos avaliar ela. Tá? Vamos escrever agora essa outra integral aqui. Ó. Então, essa aqui, ó, de menos r até esse menos epsilon, ela é o quê? Tá? Nessa região aqui, tá? O meu número, o z é r exponencial de i π. Ele vai, ó, de menos π até π. Então, ao longo desse caminho aqui, qual é a parametrização dessa reta? Z é r exponencial de iπ. Ele é sempre r, um módulo, né? Exponencial de iθ. Só que θ aqui é π. Então, aqui está, ó, onde está o z é r exponencial de iπ. Onde está esse dz aqui, ó, z, r, e, a, iπ. E a mesma coisa aqui, tá? Pois bem, exponencial de i 0 é 1, então simplesmente reescrevemos essa integral aqui explicitamente. Essas outras duas, só, onde já, como falei, nós vamos analisar depois. E agora essa aqui, ó, essa aqui é importante agora na história. Vejam, eu tenho aqui raiz de r, que está aqui, aí eu tenho e a i π raiz, e a i π sobre 2, que aqui está, e a i π sobre 2. Aqui eu tenho r, e a i π, menos 1. Então, menos 1 ao quadrado é o próprio r quadrado, que é o que está aqui, ó. Então, isso aqui está r quadrado. E aqui, ó, dr e a i π. E a i π é menos 1, é esse menos 1 que está aqui. Tá? Então, essa integral aqui acaba ficando desta forma aqui. E, bom, e aqui está a outra. Vejam que eu posso trocar, tá, essa ordem de integração, aí eu troco, fica em vez de menos aqui, fica mais, e aí eu pego essa integral, somo com essa aqui. Tá? Vamos escrever isso, olha. Então, aqui a integral no caminho fechado, então é igual a esta integral aqui. Agora, se eu troco a ordem de integração, onde estava menos, vira mais. Tá? E a i π sobre 2, e a i π sobre 2 é i. Né? Então, aqui está, i. Né? E ó, como eu troquei a ordem, então as duas estão colocadas dessa forma. Então, 1 mais i vezes essa integral, então mais esta aqui e essa, que são essas duas, a gente vai avaliar elas daqui a pouco. Né? Bom, então, e aqui, a parte final, né, quer dizer, o cálculo aqui desse integral no caminho fechado, é 2π o resíduo no ponto i. Tá? E no ponto i, nós temos aqui um polo simples, né? Tá? Então, depois a gente calcula isso. Bom, então, isso aqui é o que eu tenho para essa situação aqui. Para essa outra situação, o que eu tenho? Análogo, tá? Então eu tenho, olha, integral. Vamos começar, vamos ver da onde estou colocando aqui, deixa eu escrever aqui. Acho que eu estou começando daqui, né? Então uma integral em c de r, né? Tá aqui essa primeira, então a integral de c de r aqui. Aí depois a integral desse caminho aqui, ó, daqui até aqui. Vejam, ao longo daqui, veja, a minha integral é de menos π a π. Então, pela parametrização que eu estou tomando, aqui z é r e a i π. Então, ó, onde está z, eu escrevi r e a i π, z quadrado, então aqui o z, r e a i π, dz, r, d de r e a i π, integrado de r até epsilon. Porque eu estou variando r é o meu módulo, viu? Tá? Então, o valor absoluto, r até epsilon, tá aqui. A integral nesse caminho c de epsilon aqui, veja que eu escrevi c de epsilon e no outro c de r, a notação aqui, veja, uma certa... o uso da notação aqui, naquele outro, no outro c de r era a semicircunferência, aqui ele é a circunferência, mas acho que é meio claro isso aqui, né? Não preciso ficar se preocupando em botar
ficar mudando a notação, então escrever num caso C de R, outro C' de R, e nos próximos C duas linhas, C três linhas, que a gente só vai complicar a notação. É bem óbvio aqui as adaptações da notação, né? Tá? Então, como eu falei, no caso anterior, esse C de R aqui era uma semicircunferência, né? Cada um deles agora tá? É uma circunferência. Enfim, mas acho que é bem claro isso, não há motivo para se confundir aqui. Então, aqui minha circunferência C de epsilon, e agora finalmente essa outra integral aqui. Aqui, o argumento é menos π. Né? Então, eu vou escrever onde está Z. Z é R exponencial de menos Iπ. Né? Aqui também é R e a menos Iπ. Mesma coisa aqui no dz, R e a menos Iπ. Bom, agora vamos lá. Aqui essas duas integrais, só repetir elas aqui. Aqui, e a Iπ, tá? E a Iπ, fica ó, a raiz de R. E a Iπ fica e a Iπ sobre 2, que é o que está aqui. Aqui embaixo, R a menos 1, então, ao quadrado, então R quadrado. Aqui, R e a Iπ, tem um menos 1 aqui, que é esse menos 1 que aparece aqui. Tá? Então, esse menos 1 vem desse e a Iπ, e esse e a Iπ sobre 2 veio daqui. E para essa outra integral, veja, agora eu vou ter e a menos Iπ sobre 2. Está aqui. Tá? Bom, aqui vai ficar R quadrado, né? Aqui, ó, e a menos Iπ é menos 1, que é o que está aqui, e o que sobrou. Tá? Veja que agora, enquanto essa aqui era uma integral de R até epsilon, agora é de epsilon até R, ó, epsilon até R. Uma outra diferença aqui. Né? Pois bem, então, vamos agora juntar essas duas integrais, eu repeti elas aqui, agora vamos juntar essa com essa. Eu vou trocar essa aqui, a ordem de integração, na verdade eu vou trocar dessa aqui, né? Tá? Dessa para ficar de epsilon até R. Tá? Porque depois, se eu tomar epsilon para zero, R para infinito, então vai ter a integral que eu estava considerando. Né? Então, vejam, aqui eu vou trocar a ordem de integração, então o que vai acontecer? Olha, o que eu tenho aqui? E a Iπ sobre 2 é I, com esse menos 1, menos I. Mas na hora que eu troco a ordem de integração aqui, eu tenho mais um menos, então menos I vira I. E aqui eu tenho E a menos Iπ sobre 2, que é menos I, com esse menos 1, menos 1 com menos I dá I. Então, I daqui com I daqui me dá 2I, que é o que está aqui. Né? E essa integral aqui, agora, ela é dada pela soma desses dois resíduos. Né? Então, essa integral no caminho fechado é 2πi, o resíduo em z igual a i, o resíduo em z igual a menos i, disso aqui, e igual a essa quantidade aqui. Pois bem, agora vamos nos perguntar o que acontece para r indo para infinito e epsilon indo para zero. Então, eu vou ter que avaliar essas integrais aqui, ao longo de c de epsilon e c de r. Veja, como eu falei, nos dois casos ali, no caso eu tinha uma semicircunferência, no outro tem uma circunferência, mas a análise é a mesma, só vai mudar o comprimento, né, do caminho que eu tenho para análise das duas. Então, dá para fazer as duas da mesma forma, né? Então, ó, tá aqui, ó, por exemplo, na integral ao longo do caminho c de r, o arco, né, exterior, né, com r. Ora, se alfa, no caso da semicircunferência, eu vou tomar alfa igual a π. Né? No caso da circunferência inteira, eu vou tomar alfa igual a 2π. Então, essa é a grande diferença. O resto é tudo igual. Né? Então, ó, nesse caso aqui, o raiz de z, quando for tomar o módulo disso aqui, né, dessa quantidade, fazer essa avaliação, eu vou ter o módulo desse integrando aqui. Então, aqui eu vou ter o módulo de r, né, tá? E de exponencial de i vezes o ângulo, mas o módulo disso é 1, então por isso não aparece. E aqui eu tenho um módulo aqui de Z2 mais 1, usando a desigualdade triangular inversa, isso vai ser maior ou igual ao módulo do z quadrado menos 1, módulo disso. O módulo z quadrado vai ser o módulo de z, que é r, né? E como esse está no denominador, quando escrevi o maior ou igual, para a fração vai ser menor ou igual. Né? Então está aqui, troco a ordem. Então essa quantidade vai ser maior ou igual a isso aqui. Né? Então, para r indo para infinito, veja aqui, ó, como eu falei, alfa é π ou 2π, mas falando isso aí, relevante, porque vejam, agora que eu tenho um r com esse raiz de r, dá um r a 3 meios, e aqui um r quadrado, para r indo para infinito, isso aqui vai para zero. No caso do outro lado, da minha outra, ou semicircunferência ou circunferência, né, aí de raio um epsilon, né, esse epsilonzinho aí eu vou tomar para zero. E aí o que acontece aqui? Bom, no numerador é a mesma coisa, né, o módulo eu vou ter aqui a raiz do epsilon, e aqui no denominador, módulo disso aqui, z2 mais 1, desigualdade triangular reversa, isso vai ficar módulo de z quadrado menos 1. Né? Só que agora, vejam, o epsilon, então módulo de z quadrado é módulo de z
ao quadrado e o módulo de z é epsilon. Só que agora eu vou quero que epsilon vá para zero. Né? Então, onde eu tiver módulo de epsilon ao quadrado menos 1, eu tomando epsilon menor que 1, isso então vai acontecer o quê? Epsilon ao quadrado menos 1 é negativo. Então, o módulo de epsilon ao quadrado menos 1 é 1 menos epsilon 2. Tá? Porque aí, então, epsilon, considerando epsilon menor que 1, que eu vou fazer, uma vez que epsilon, eu vou tomar o limite para epsilon indo para zero. Então, isso aqui vai ficar 1 menos epsilon ao quadrado. Aí eu troco, né, como o maior ou igual estava no denominador, para a fração fica menor ou igual. Tá? Então, vejam. Agora, para epsilon indo para zero, 1 menos epsilon ao quadrado, o epsilon ao quadrado vai ser desprezado, que aqui vai dominar com 1, né? Então isso aqui vai ficar para 1, vai para 1, e aqui eu tenho epsilon com a raiz de epsilon. Para epsilon indo para zero, isso vai dar zero. Tá? Então, isso é uma análise que a gente já fez algumas vezes já ao longo do curso. Pois bem, só que fizemos uma pequena recordação dela. Né? Pois bem, então, eu tomando R indo para infinito e epsilon indo para zero, o que vai acontecer? Né? Então, olha, essas duas aqui, como eu falei, essas duas integrais, elas vão acabar indo para zero, né? E então, vejam, aqui, primeira situação, tá? Eu tinha isso aqui. Agora, eu faço o quê? Eu tomo epsilon indo para zero e r indo para infinito. Obviamente, aqui no caminho fechado, isso aqui, o valor da integral não muda no caminho fechado. Né? Então, vai continuar sendo a mesma coisa, só que essa integral e esta aqui vão para zero, e aqui eu vou ter a integral de zero até infinito, que é o que eu quero. Então, isso não se altera, lá ao lado esquerdo, mas aqui eu vou ter 1 mais i, estava aqui, e aqui a integral de 0 até infinito, da função que eu estou procurando. Tá? Essa aqui é justamente a integral que eu quero. Nós estamos escrevendo em R, lá estava a integral em x, escrevemos em x, mas isso é irrelevante. Né? Então, pois bem, aqui então chegamos a esse resultado. Agora é só encontrar qual é esse resíduo. Então, o resíduo em z igual a i dessa função, como é um polo simples, é o limite de z indo para i, de z menos i, sobre a função. Bom, cálculo aqui, ó, eu escrevo z2 mais 1 como z mais i, z menos i. O z menos i cancela, eu tenho isso aqui e me dá e aí π sobre 4. Né? Na hora que eu tomar z aqui, ó, quem é o valor de z? Aqui, esse i é exponencial de i π sobre 2. Tá? Aqui o argumento é π sobre 2. Então, exponencial de i π sobre 2, como eu tenho a raiz, e aí π sobre 4. Né? Bom, e agora abrindo isso aqui, né, eu tenho essa expressão aqui, com cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4 me dá isso aqui. Né? Bom, então agora eu pego isso aqui, coloco no lado esquerdo aqui, eu tenho esse 2π vezes essa quantidade aqui, igual a 1 sobre i vezes a minha integral, né, simplesmente coloquei de volta aqui, esse 1 mais i cancela dos dois lados, i com i cancela aqui, 2 e 2, enfim, cancela tudo que tem que cancelar, vai me dar então o resultado final, né, a ideia integral me dá π sobre raiz de 2. Bom, vamos agora ver usando esse outro caminho aqui. O que vai acontecer? Veja, a situação análoga, aqui a gente mudou, só tem o 2i, mas tomando r indo para infinito e epsilon indo para zero, essa integral e essa aqui dão zero. Né? Então, a soma dos meus resíduos, agora eu tenho que ver dois resíduos agora. Né? Vejam, aqui vai ficar zero até infinito, indiferença em relação ao caso anterior, né? Esse termo aqui muda, né? Então, ó, vejam, aqui eu tinha 1 mais i, agora eu tenho, muda aqui, é 2i, tá? Mas é de esperar, porque essas mudanças aqui na soma dos resíduos também o resultado vai ser diferente, né? O que a gente espera que tem que ser igual é o resultado final desse valor, dessa integral que eu estou procurando. E de fato será, né? Então, bom, o resíduo em z igual a i é o que a gente já calculou, né? É isso aqui. Tá? Agora o resíduo em 2i, não sei de onde apareceu esse 2i aqui, pessoal. Aqui está errado, veja, não é 2i, é menos i. Não sei de onde veio isso. Né? Bom, mas enfim, então aqui menos i, então o resíduo em menos i. Tá? Na minha função, então ó, z indo para menos i de z mais i agora. Tá? Então isso aqui escrevo z mais i com z menos i, o z mais i cancela. Fica só o z menos i no denominador. Quando o z vai para menos i, agora atenção. Aqui eu vou ter z, me dá essa expressão, tá em vermelho para destacar com outra coisa que a gente vai ver na frente. Então aqui, ó, como eu vou de menos π a π, veja, aqui o meu argumento vai de menos π a π. Esse ponto aqui, o argumento é e a menos i π sobre 2. Com essa raiz, e a menos i π sobre 4. Tá? Bom, agora é só seguir aqui, escreve isso aqui, o cosseno de π sobre 4 menos i seno de π sobre 4, que está aqui. E agora vamos somar esses dois, os dois resíduos, para tá aqui, ó, soma desses dois resíduos, tá, é 2i vezes a raiz, e agora vejam, onde eu tenho o termo aqui, olha, essa parte, 1 sobre 2 raiz de 2i,
menos 1 sobre 2 raiz de 2i. Então essa parte aqui com 1, ela cancela. A parte que tem o i aqui, tá? Ela se soma, né? Menos com menos fica mais. Tá? Então cancela esse i com esse i aqui no denominador. Aí eu tenho um i aqui também, com esse outro i aqui, que vai cancelar também. Né? Então quando pegar, somar os dois, vai ter um 2 que cancela esse outro 2 aqui, vai cancelar o outro. Enfim, e aí esse 2 cancela esse outro 2. Então, feito todos os cancelamentos possíveis, resultado é esse, que é o resultado que a gente já tinha obtido e que é, claro, o que a gente tem que obter também. Pois bem, vamos agora ver a outra situação, agora usando a linha de corte ao longo do eixo real positivo. Então aqui está como a gente escreveu já essa expressão aqui. E agora note o seguinte, essa situação com aquela primeira situação com a linha de corte aqui ou aqui. Se você voltar e olhar atrás, essa expressão que eu estou escrevendo aqui, ó, tá, é exatamente a mesma que a gente tinha escrito antes, quando a gente considerou esse caminho aqui. E de fato, olha, vejam, a diferença aqui, ó, para a parte superior, no semiplano superior, com esse corte aqui que eu fiz no eixo real positivo, ou essa aqui, com o corte no eixo real negativo, o semiplano superior é o mesmo nos dois casos. E o esquema de cores aqui mostra claramente isso, né? Aqui ou aqui. Tá? Então, é exatamente o mesmo problema. É o mesmo, não tem o que mudar. No semiplano superior, se eu fiz a linha de corte aqui ou aqui, não importa, é a mesma coisa. Né? Então, veja, então nesse caso é exatamente o mesmo problema, não tenho que nem refazer o cálculo, o resultado vai dar o mesmo. Tá? Então, vamos seguir. Agora, a outra possibilidade, finalmente é essa aqui. Tá? Então, a gente já viu como a parametrização dá essa aqui, tá? E já escrevemos então isso aqui, dá essa expressão. Então, aqui, olha, nota aqui ó, o seguinte, então, ao longo aqui ó, de epsilon até r, veja, a gente tem epsilon até r, r é exponencial de i vezes 0, aqui ó, veja, o argumento vai de 0 até 2π. Então ao longo dessa reta que vai de epsilon até r, veja, r, e, aí 0, aqui onde está o zr, e, aí 0, mesma coisa aqui. E nesse caminho de baixo aqui, ó, a integral vai de r até epsilon, agora r, e, aí 2π, aqui então aqui é 2π, r, e, aí 2π, e aqui também, tá? E aqui passando para a linha de baixo. Exponencial de i 0, 1, então 1 e 1 aqui, então não muda em nada. Agora aqui, o que vai acontecer? Aqui vai dar 1 também, não vai mudar em nada, nem aqui, só que e aí 2π. A raiz disso vai me dar e aí π, que é o que está aqui. Tá? Então essa é a diferença entre a integral de cima e a integral aqui na parte de baixo. Então, e aí π. Tá? E aqui, né, integral, aqui está ela de r até epsilon, veja, de r até epsilon. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar a ordem de integração nesta aqui para ficar de epsilon até r, porque depois eu vou tomar epsilon para 0 e r para infinito. Tá? Vamos deixar essas duas aqui. Então, ó, a integral no caminho fechado me dá isso mais isso aqui. Ó, e aí π. E aí π é menos 1. Né? Então, quando eu troquei a ordem de integração aqui, de r para epsilon menos r, tem um menos. Como esse e aí π é menos 1 também, então vai me dar mais. Então, essa integral vai somar com essa. Tá? Então vai me dar isso aqui, ó, 2 vezes integral de epsilon até r. Tá? E aqui as minhas duas integrais, em c de r e c de epsilon. Né? E que a gente sabe que essas aqui vão dar 0. Né? Bom, mas só, a gente já vai escrever explicitamente, só então notar aqui, acabar de escrever, desculpe, essa integral no caminho fechado aqui é a soma dos resíduos, nesse ponto, mais esse ponto aqui. Pois bem, então, tomando, né? Bom, aqui reescrevendo, só reescrevi elas aqui. Agora eu vou tomar sim, agora sim, r indo para infinito e epsilon indo para 0. Essa integral vai dar 0, essa vai dar 0. Então vai acontecer 2πi, soma dos meus resíduos, é 2 vezes essa integral que agora vai de 0 até infinito. É a integral que eu procuro, é essa aqui. Né? Bom, vamos agora calcular. O resíduo em z igual a i. Quanto que vale aqui o argumento no meu ponto aqui? Tá? É e aí π sobre 2, ó, de 0 até 2π. E aí π sobre 2, bom, o cálculo é justamente o mesmo que a gente já tinha, não muda em nada. Onde agora nós temos que tomar o cuidado, ó, vamos calcular o resíduo em z igual a menos i. Nós calculamos isso quando a gente calculou o problema com a linha de corte no eixo real negativo. Só que agora tem uma diferença, uma grande diferença. Veja, chegamos até esse ponto. No caso anterior, aqui nós colocamos que z era, o ponto menos i
era exponencial de menos iπ sobre 2, porque ia de menos π a π, mas agora não. Veja, de 0 até 2π, aqui meu argumento é 3π sobre 4. 3π sobre 4 aqui. Quer dizer, desculpa, 3π sobre 4 não, 3π sobre 2. Né? 3π sobre 2. Aí depois que eu tomo a raiz que vira 3π sobre 4. Eu me adiantando aqui. Então, ó, esse ponto aqui, tá? Então, o argumento desse ponto, quando eu estou tomando aqui isso de 0 até 2π, estou medindo aqui o meu argumento de 0 até 2π, então aqui o argumento para esse ponto, né, do ponto menos i, é 3π sobre 2. Né? E agora, como eu tomo a raiz aqui, então agora eu vou ter, ó, 3π sobre 4. Né? Pois bem, então, agora, aqui eu escrevo isso, né? Cosseno de 3π sobre 4 mais i seno de 3π sobre 4 me dá isso aqui. Vejam que isso é diferente do menos iπ sobre 4 que a gente tinha resolvido no problema anterior. Tá? E felizmente ele é diferente. Felizmente é diferente, por isso que a gente vai obter o resultado correto. Porque se a gente usar o resultado, aquele resíduo, o cálculo do resíduo que a gente fez quando a gente pegou e considerou a linha de corte ao longo do eixo real negativo, nós iríamos obter uma resposta errada. Né? Obteríamos uma resposta errada. Bom, mas agora, usando isso aqui, somando as duas, bom, aí faz os cancelamentos que nós vamos ter que fazer e nós vamos obter agora sim o resultado correto. Então, o principal, o ponto importante aqui, tá? Você pode escolher a linha de corte como você quiser, eixo real positivo ou negativo. Só que na hora de você calcular o resíduo, você tem que lembrar e levar em conta como que está variando o seu ângulo. Na hora que eu escolhi o eixo real negativo ao longo da minha linha de corte, ao longo do eixo real negativo, o meu ângulo vai de menos π a π. Aqui, que eu escolhi ao longo do eixo real positivo, os meus ângulos vão de 0 a 2π. Preste muita atenção nisso, caso contrário você pode e provável que irá errar. Então, preste atenção. Bom, então é isso aí. Tá? É isso.